pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Thaís, do Instituto Genoma, e darei continuidade no módulo, de saúde mental. Nós estamos iniciando hoje o segundo módulo, e eu vou começar falando sobre a temática do suicídio, antes da gente começar a falar de alguns transtornos psiquiátricos. Dentro da temática de suicídio, eu vou começar falando então sobre o Setembro Amarelo, que é um mês de combate e prevenção do suicídio. E o suicídio, ele é algo muito alarmante, preocupante e relevante dentro da saúde pública, devido ao aumento significativo dos casos que nós temos, de suicídio. E aí eu vou começar falando então, o que é o Setembro Amarelo, certo? É uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. Ocorre no mês de setembro desde 2015, por meio de identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e ampla divulgação de informações. Então, tem um objetivo, por ser Setembro Amarelo. Amarelo é a cor que remete à esperança. E temos também o girassol como uma flor simbólica desse mês de prevenção ao suicídio, que tem todo, uma explicação quanto a isso, quanto à questão do girassol e da cor amarela. E para aí a gente iniciar falando, nesse primeiro slide, a primeira medida preventiva é a educação. É preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto, derrubar tabus e compartilhar informações ligadas ao tema. O que ocorre? O suicídio ele é um problema no mundo todo. Na América do Norte, por exemplo, nós temos várias pessoas que são do meio artístico, que vieram a cometer o suicídio. Quem é da época do rock aí vai lembrar do que eu tô falando, que nós temos várias referências, relacionado à música, que acabaram cometendo suicídio, e lá não é falado, não é divulgado sobre. Por quê? Eles têm a impressão que quando a gente fala sobre a questão do suicídio, quando vem à tona, vem à mídia, o que acontece? Nós podemos estar incentivando outras pessoas, que têm tendência, que têm predisposição a estar cometendo o suicídio. E não é assim, tem que ser algo falado, divulgado, amplo. É válido também a gente incentivar pessoas que passam por esse processo de ideação suicida, terem coragem de abordar e de falar sobre o assunto, Que muitas das vezes são pessoas que são hostilizadas, são julgadas pelo meio. No próximo slide, nós temos aí algumas imagens, Uma que fala ouça, a outra fala respire e fale. Então, ouça. Ouça quando o amigo parecer mais chato e quando ele precisa mais de nós. Respire, viver é queda livre, aproveite a viagem. Fale sobre aquilo que lhe dói. Então, o que é o suicídio, O suicídio é o ato deliberado e intencional de causar a morte a si mesmo, iniciado e executado por uma pessoa que tem clara noção ou forte expectativa de que o desfecho seja fatal e resulte em sua própria morte. O suicídio, ele é um transtorno multidimensional que resulta de uma interação complexa entre fatores ambientais, sociais, fisiológicos, genéticos e biológicos. Então, tem uma série de fatores que pode interferir, na saúde mental, na saúde psíquica desse indivíduo, fazendo com que ele venha a ter ideação e, posteriormente, venha, a conseguir o desfecho fatal do suicídio em si. Então, nós temos a classificação também, do comportamento suicida, eu falei sobre a definição, agora, dentro da classificação, nós temos 3 categorias, que é a ideação suicida, então é o fato da pessoa pensar, idealizar, planejar de forma mentalmente, como que vai transcorrer o suicídio. A tentativa de suicídio, vocês vão perceber que dentro do público, entre o gênero feminino e masculino, nós temos mais tentativas do público feminino, porém mais sucesso, sucesso, assim, grosseiramente falando, do suicídio consumado em si, do público masculino. O homem, ele é mais fatal no ato, a mulher nem tanto, tá? E o suicídio, o quê? Consumado. Então, nós temos aqueles pacientes, aqueles indivíduos que às vezes ele tem histórico de ideação, tem histórico de tentativa
E a gente tem que dar uma atenção maior, porque nessas tentativas e na ideação, em um momento ele vai conseguir consumar, então, o fato. Enquanto, né, eu tô aqui falando, dando aula, estima-se que a cada 3 segundos uma pessoa suicida no mundo, né? Então, assim, é um dado, um número muito relevante, muito importante. É a maior, a quarta maior causa de óbitos no mundo. A gente tem as doenças cardiovasculares, respiratórias, né? Os traumas e, por seguida, vem o quê? A questão do suicídio. E ela é maior no público masculino, tá? Como eu falei para vocês, porque o homem, ele consegue, de fato, consumar o ato, ele é mais certeiro. Nós temos, eu coloquei aí na tela para vocês verem, né? Até a fala de uma atriz, que está atuando em um seriado, foi um seriado que na época foi muito divulgado, falado sobre, né? Que aborda sobre essa temática do suicídio, que são os 13 porquê. E aí tem essa frase, eu queria morrer. Pensei nessa palavra muitas vezes. É algo difícil de dizer em voz alta. E ainda mais assustador quando você sente que pode estar falando sério. E aí, né, nós temos de encorajar esse paciente a buscar ajuda. E o que que leva alguém a cometer o suicídio, tá? Tem uma frase do Augusto Cury que eu gosto muito. Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida. Geralmente, dentro, né, das clínicas psiquiátricas aí, que eu já andei e tudo mais, e trabalhando com pacientes dessa ala da psiquiatria, quando a gente aborda sobre a questão do sentimento, né, que envolve a questão do suicídio, os pacientes, eles falam que é uma dor da alma, é uma dor que não tem explicação, que não tem remédio, não tem nada que cura, né? E o paciente, ele já vem apresentando a longo prazo características desde seu comportamento, né, na sua postura, na sua fala, que deixa clara a intenção dele vir a cometer o suicídio. E ele fala que é uma dor da alma, que não tem cura. E às vezes, a única coisa que ele vê, o único recurso que ele vê para a melhora dessa dor é o quê? O suicídio, tá? Então, normalmente, a pessoa ela tem necessidade de aliviar pressões externas, como cobranças sociais, culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação, tá? E isso fica bem claro. O comportamento suicida tem sido frequentemente associado a quadros de transtornos psiquiátricos, como depressão e esquizofrenia, ou abuso de álcool e drogas ilícitas. Por quê? Tanto a depressão quanto a esquizofrenia, né, traça essa característica mais depressiva, que muitas vezes é confundido com a tristeza. E aí, com o passar do tempo, né, vai agravando o caso do paciente. E no caso do abuso do álcool e das drogas, nós temos o álcool e as drogas que são excitatórias do sistema nervoso central, e posteriormente nós temos alguns que são o quê? Depressoras. E o que que faz, então, com o indivíduo? Faz com que ele tenha coragem, né, de cometer o ato. E quais são os fatores de risco, né, para a questão do suicídio? Então, a tentativa prévia de suicídio, pessoas, pacientes, nossos clientes que tiveram uma tentativa prévia de suicídio, a chance dele vir tentar novamente e consumar o fato é de 50%. Doenças mentais, né, dentre elas, podemos destacar depressão, transtorno bipolar, alcoolismo e abuso e dependência de outras drogas, transtornos de personalidade e esquizofrenia, e podemos ter outros fatores também, como desesperança, desespero, desamparo, impulsividade, gênero, idade, doenças clínicas não psiquiátricas, evento adverso na infância e na adolescência, história familiar e genética, fatores sociais e fatores protetores. Então, esses são os nossos fatores de risco para o suicídio. Na nossa aula de depressão, eu vou estar falando um pouco dessa relação de depressão e suicídio, tá? Que geralmente eles estão comumente ligados. E os mitos e verdades, né, acerca, então, do suicídio. As pessoas que falam suicídio não cometem suicídio? Verdade ou falso? O que é que vocês acham? Quem respondeu, então, que as pessoas que falam em suicídio não cometem suicídio, tá? É falso. Pessoas que falam sobre, ela já dá um sinal, ela já dá uma deixa que ela está, o quê? Idealizando. Então, ela pode vir a consumar o fato, tá? Outra pergunta. Quando uma pessoa pensa em se suicidar, terá risco
de suicídio para o resto da vida? Verdade ou mentira, tá? Quem respondeu verdade, tá correto. Então, a pessoa que ela pensa, não só como pensa, como já tentou, ela tende, né, ao resto da vida, porque se torna crônico. Então, é um paciente que ele tem que ser assistido pela psiquiatria, ele tem que ser assistido pela psicoterapia, tá? Para estar acompanhando ele. Porque eu falo que o transtorno mental, a gente pode comparar ele, né, com uma diabetes, por exemplo. Diabetes ela é uma doença crônica que não tem cura, né? Mas o paciente ele consegue conviver bem com a patologia. E a mesma coisa é o transtorno psiquiátrico. Então, ele é uma doença, hoje ele é reconhecido, né? Pela classificação internacional de doenças e assim como o DSM-5, que é responsável pelos transtornos mentais, é reconhecido como doença crônica e o paciente ele pode viver bem tudo desde que ele se mantenha, né, estabilizado. Outra pergunta: quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo? Não significa que ele está fora de perigo, né? É um paciente, um cliente, um indivíduo que tem de permanecer fazendo acompanhamento, sendo assistido, porque ele ainda não está recuperado totalmente de sua autonomia mental. Então, é interessante que ele permaneça, né, sendo acompanhado. Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou? Não, né? Isso acontece até, como exemplo, eu vou usar uma analogia do nosso dia a dia, da nossa vida. Às vezes a gente está com algum problema em casa e vai trabalhar, né? E a gente está lá bem, trabalhando, feliz, rindo e tal, brincando. Significa que a gente esqueceu aquela tristeza que a gente, né, passou por aquele problema lá em casa? Não, não significa. Então, a mesma coisa é a questão do suicídio, tá? Dentro das características, tá, da psicopatologia do estado mental de um paciente que é suicida, nós temos o que? A ambivalência. O que é a ambivalência? É o desejo de viver e o desejo de morrer batalham numa gangorra nos indivíduos suicidas. Há uma urgência de sair da dor de viver e um desejo de viver, tá? Temos a impulsividade. O impulso para cometer o suicídio é transitório e dura alguns minutos ou horas. E usualmente é desencadeado por eventos negativos do dia a dia, tá? Estima-se que essa questão da impulsividade, né? O indivíduo, às vezes, ele passa por um processo de pressão tão grande que a única forma que ele vê de aliviar é cometendo o quê? O suicídio. E ele usa de qualquer recurso que tem ali disponível para poder conseguir o que ele tanto, né, intenta. E o que acontece? Estima-se que alguns, quando está cometendo o ato, antes de efetivar o ato, eles se arrependem. Eles agem tanto na impulsividade que quando está conseguindo concretizar e cometer o ato, eles acabam o quê? Se arrependendo. Que como a gente falou, tem essa questão da ambivalência. Ao mesmo tempo que ele tem vontade de viver, ele já não tem, né? Tem a rigidez. Pessoas suicidas, né, pensam rígida e drasticamente. Então, até a forma dele poder arquitetar a questão do suicídio, ele age o quê? De forma mais rígida e drástica. Principalmente em se tratando do homem, tá? Homem igual mulher, né? Mulher às vezes tem um hábito de beber medicamento, alguma coisa. O homem, ele vai lá e pega uma arma e ele é mais certeiro. Dentre os sentimentos do suicídio, o que é possível a gente presenciar? Sentimentos de tristeza, depressão, solidão, desamparo, desesperança e autodesvalorização, assim também com a baixa estima. Quais são os pensamentos comumente desse suicida? Eu preferia estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, frases, né, desse tipo, deixa bem evidente que o paciente, a ideação que ele tenha. E como eu falei para vocês, ele já vem ao longo de um tempo, né, exteriorizando sobre esses sentimentos e esses pensamentos. E quais são os comportamentos sugestivos de desinteresse social, isolamento e afetos negativos?
Então, nós temos aí esse slide, né, que vem falando. Dentro dessas características, você vai observar que a pessoa, ela tá com o ombro baixo, encolhido, o braço sempre cruzado, cabeça curva para baixo, movimentos negativos, chora, né, por qualquer coisa, franzir a testa, boca curvada para baixo, apertado e achatado, ficar em silêncio, tá? E a gente vai perceber que o paciente ele começa a ter sintomas negativos. O que é sintoma negativos? Era coisa que o paciente tinha no dia a dia e ele acabou o quê? Perdendo com o longo do tempo. Então, às vezes, ele era uma pessoa comunicativa, extrovertida, né? Conversava bastante, socializava bastante, e a gente começou a perceber que o que é uma pessoa que se isolou, fica mudo, né? Não expressa nenhum tipo de afetividade, não se envolve. Então, ele perdeu características que ele tinha. Então, por isso que a gente fala sintomas negativos. E aí nós temos fontes de apoio, né, para estar trabalhando com esse indivíduo que vai desde a família, amigos, colegas, a questão religiosa, ela está inteiramente ligada, né? Hoje nós temos nos cursos na área da saúde a disciplina de espiritualidade. A espiritualidade, pessoas, a gente não trabalha nada de nenhum tipo de doutrina religiosa. E sim, a gente tenta trabalhar a questão da espiritualidade do indivíduo, o que ele vem a ter de espiritualidade. É comprovado cientificamente que tem uma resposta positiva em determinadas, né, em várias comorbidades. Nós temos a rede de atenção psicossocial, dentro dele nós temos o CAPS, tá? Dentro da rede de atenção psicossocial, é uma rede, como eu falei lá na aula anterior, né, que é responsável por todo esse atendimento, por todo o fluxo da saúde mental. E aí nós contamos dentro da rede com o CAPS para estar encaminhando esse paciente e ele fazer continuidade dos cuidados e tudo mais. E o CAPS, pessoas, não precisa, nessa situação de tentativa, ideação, suicida, não precisa de encaminhamento. É porta aberta, o paciente, às vezes, ele pode procurar por conta própria, tá? Procurar ajuda, o recurso. E nós temos os profissionais da saúde, que são de suma importância. Eu deixei aí para vocês onde que nós podemos buscar ajuda, tá? Nós, como formadores de opiniões e propagar essas informações, não só para os nossos pacientes e clientes, mas também até para o nosso meio social, familiar e tudo mais. Que são orientações de onde procurar ajuda, né? Que são os serviços de saúde, o CAPS e unidades básicas de saúde. Nós temos os serviços de emergência, como o SAMU, a UPA, o pronto-socorro e hospitais, e o Corpo de Bombeiros, né? Aqui no nosso caso. E temos também o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. Tem pelo site e tem pelo telefone, que é o número 141. Muitas das vezes, pessoas, esse paciente suicida, esse paciente com ideação suicida, ele precisa conversar, ele precisa desabafar, né? É importante que nós, enquanto profissionais, tenhamos empatia, não julgue, não hostilize, porque se trata de um indivíduo vulnerável, fragilizado, ele necessita ser escutado, ele necessita ser ajudado. E quem não houver condições, né, encaminhe esse paciente até para a questão do atendimento do CVV. O CVV, ele é um órgão onde tem voluntários que são preparados para ouvir esse indivíduo. É de forma anônima, o indivíduo pode ligar a qualquer momento do dia, que terá uma pessoa para recebê-lo e ouvi-lo, tá? E para finalizar, eu deixei uma frase aí para vocês, né? Todas as pessoas que você conhece estão enfrentando batalhas que você não sabe nada a respeito. Seja gentil sempre. E isso, pessoal, é a nossa aula sobre o suicídio. Espero que tenham gostado e entendido. E retornamos para a próxima unidade daqui a pouco. Obrigada!